Irmãos, quem tiver sua Bíblia, abre o livro de Palavra de Jesus, que está ali no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 20. Aleluia. No versículo 24. Glória a Deus. Se o irmão do som conseguir ajudar o microfone, que minha voz hoje está uma negação, tá? Se falhar minha voz aí, porque pegamos uma semana aí de culto o dia inteiro, estudo e culto, né? E minha voz não sumiu. Minha voz está cansada, esgotada, né? Glória a Deus. Amém? Acharam? Amém. Glória a Deus. Você vem em breve. A palavra vai dizer aqui, ó, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Pode se sentar dando glória. Quem tem glória da glória. Eu confesso que eu sou bem pentecostal. Eu gosto de dar glória. Nós estamos meio escandalosos até, que o povo até se incomoda. Aleluia. A mensagem que vai nos dizer, que tocou nos coração dos irmãos, vai nos dizer de um jovem endemoniado, um jovem que sofria um espírito de demônios, né? Que uma hora tentava matá-lo, uma hora afogado, outra hora queimado, e vai dizer que seu pai vai procurar os profetas. A Bíblia vai dizer que o seu pai pede uma ajuda para os profetas, porque ele vendo que seu filho estava doente, estava surdo, e as próprias vezes ele mesmo se pedia. E ali Deus deu o seu pai para os profetas, para ver se conseguia uma cura, ou para ver se estava assim. Ali vai dizer que quando o seu pai chega na fé, o profeta não consegue libertar. O profeta não consegue libertar e nem curar o mundo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É assim mesmo. Aleluia. E ali vai dizer que os profetas não conseguem ali expulsar aqueles demônios. E ali aquele pai começa a ficar frustrado. Aquele pai que tinha fé já começa a ficar com pouco. Ele já começa a não acreditar muito mais. Porque quando buscamos algo que não conseguimos, a gente começa a se frustrar, a gente começa a querer recuar, já não queremos mais prosseguir. Porque há muito bem sabemos que quando chega na igreja, que pessoas começam a pedir para Deus algo, ele começa a clamar, ele começa a buscar, quando não acontece, ele começa a se frustrar. Ele já começa a querer ir mais para a igreja, ele já começa a ficar frustrado com as coisas. Ele acha que Deus não está vendo, que Deus não pode curar, que Deus não pode libertar a sua casa. Aleluia. E aquele homem, quando ele chega nos profetas, que os profetas não curam o filho dele, aquela fé que ele tinha, vamos dizer, que a gente fica frustrado. Ali ele já não tem mais fé. A fé está bem pouca. Aleluia. Glória a Deus. E ali eu começando, ministrando essa palavra, estudando essa palavra, comecei a trazer para os nossos dias. Comecei a trazer para a minha vida mesmo, acompanhando certas ocasiões. Eu comecei a prestar atenção, porque muitas vezes vamos em igrejas, tem muitas pessoas, pastores, que vão em igrejas e chegam lá e eles ficam esperando bênção. As pessoas vão na igreja, ele quer cura, ele quer milagre. Muitas vezes voltam hoje para uma teologia da prosperidade. Pastores, muitas pessoas pregando aí, que estão tendo chave de carro, chave de casa, e ali não acontece na sua vida. Ali quando não acontece, a pessoa se frustra. Ele vai falar, mas um dia eu estou servindo Deus, eu não tenho essa chave. O profeta dele falou que eu vou ter um carro, o profeta dele falou que eu vou ter uma casa, o profeta dele falou que a minha casa vai ter mudança, ele falou que a minha casa vai ser consertada, e nada acontece. Ali ele começa a se frustrar, ele começa a se entristecer, aí às vezes ele até sai da casa do Senhor. Ali vai dizer que ele até abandona a casa do Senhor.
Mas ali também vai dizer que aquele homem, a fé dele era muito pouca. Porque quando queremos as coisas, queremos para a hora, queremos para aquele momento, queremos para aquela hora, não ganhamos a paciência de esperar, porque a nossa fé acaba se tornando muito pouca. É verdade. A nossa fé está se tornando limitada. Só temos fé quando estamos vendo, quando não estamos vendo, a nossa fé acaba. A nossa fé diminui. E ali você começa a achar mais interessante ainda, que começa a pegar o nosso pé que nós não servimos a Deus. Aí começa a ficar mais interessante porque ali ele vai dizer que ele vai atrás de quem? Atrás do profeta. Ele vai atrás de quem? Prega o Evangelho. Ele vai atrás de quem? Ele vai atrás de pessoas que falam de Jesus. Ele vai atrás de quem? Ele vai atrás de pessoas que caminham com Jesus. Ele vai atrás de quem? Ele vai de pessoas que pregam a palavra de Deus. Mas ali vai acontecer que não acontece nada. Mas ali eu começo a entender, não adianta você falar de Jesus, não adianta você pegar o Evangelho, não adianta você falar, mas se você não tem Jesus, se você mesmo não confia que Jesus pode libertar, que Jesus pode transformar, se você não tem fé, como que você vai salvar o alma? E aquele profeta estava com Jesus, ele via Jesus curar, ele via Jesus libertar, ele via Jesus fazer as coisas, mas quando chegou a vez deles, eles não conseguiram. E ali assusta aquele pai, porque o pai que não é o filho, ali ele vê o seu filho sofrer. Quem aqui eu acho que todo é pai, vê o seu filho ali sofrendo. Você vê seu filho ali, uma outra hora, tentando se matar, outrora no vício da droga, outrora ali numa cadeia, outrora sendo caçado pelos outros, querendo ser perseguido. Ali você começa a buscar Deus, ali você começa a ir para a casa do Senhor, atrás de algo para a sua vida, atrás do seu filho. Ali você começa a tentar buscar uma providência para o seu lar. Ali você começa a buscar uma providência para uma solução para o seu problema. Mas ali de repente você vai com aquela pouca fé. Será que eu vou buscar para ele, para o meu filho? Será que ele vai mudar? Será que se eu for na igreja, será que eu vou buscar uma salvação para o meu filho? Será que a minha casa pode ser transformada? Será que a minha casa pode ser mudada? Mas já começamos a sair de casa já com pouca fé, já começamos a colocar o será no meio. Não saímos confiantes que se eu for na casa do Senhor, a minha casa vai ser mudada. Se eu for na casa do Senhor, o meu lar vai ser transformado. Se eu for na casa do Senhor, o meu filho vai sair da droga. Se eu for na casa do Senhor, a minha casa vai ser restaurada. Se eu for na casa do Senhor, tudo na minha vida vai mudar. Mas não, muita gente sai pensando, será que se eu for, será que isso vai acontecer? Aquele homem, eu creio que ele saiu desse jeito. Será? Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai falar na passagem dele ali, se nossa fé fosse que um fala que o tamanho do grão de mostarda, eu acabo de falar, se fosse equivalente ao tamanho do grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda suporta tudo. O grão de mostarda ela pode ser quebrada, mas ela germina, ela pode descer, ela germina, é uma semente mais pequena que consegue produzir. Se a nossa fé fosse equivalente a ela, não teria prova que não ia ter prova na nossa casa que nos parasse, não ia ter despejo que nos apontasse, não ia ter palavra alguma que nos tirasse do foco da casa do Senhor. Aleluia. Porque nós podemos falar assim, ó, se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda, nós não viríamos ter montes, né? Mas se a nossa fé fosse equivalente ao grão, igual ao grão de mostarda, que é um grãozinho que aguenta tudo, a nossa fé não ia aguentar. Não vou na igreja porque o pastor fala mal de mim, eu não vou para a esquerda porque o pastor não deixa ministrar, eu não vou na igreja porque eu não tenho oportunidade, eu não vou servir a Deus porque Deus não muda a minha casa, eu não vou para a igreja porque não acontece nada, eu não vou para a igreja porque eu não gosto daquele irmão, eu não vou para a igreja porque eu não gosto daquela irmã, porque aquela irmã fala que eu não vejo. Mas se fosse nossa fé igual, equivalente ao ministério, nós não tínhamos prova que nos parasse, não tinha ministério que nos afrontasse, não tinha nada que nos parava de estar adorando esse Deus, não tinha nada que nos parava de adorar esse Deus, porque o crente é assim, quando ele está na prova ele glorifica, quando ele está na luta ele glorifica, mas quando começa a ficar bom, aí já esquece da casa do Senhor. Minha casa está sendo cheia, a minha casa está andando em ordem, então eu não preciso orar, eu não preciso buscar, eu não preciso jejuar. Então está tudo em ordem, mas aí quando a casa começa a ter dificuldade, o inimigo começa a bater as portas, que ele começa a entrar, o alcoolismo dentro da sua casa, que começa a entrar as drogas dentro da sua casa, que começa a dificuldade,
Como assim, pastor? Vamos lá em Ana e Penina. É verdade. Vamos lá em Ana e Penina. 2 ministérios. Um criticava, murmurava, reclamava e a outra orava. Aleluia. Quanto mais Penina atacava a Ana, mais Ana orava. Quanto mais Penina acusava a Ana, mais Ana orava. A nossa vida é assim, as nossas provas, as nossas peninas. Porque quando não temos água na nossa casa, quando não temos gás, quando nossa casa está de ponta cabeça, aí começamos a orar mais, começamos a buscar mais, começamos a entregar mais, começamos a entregar o nosso problema na mão de Jesus. Olha o perigo. Aleluia. Aí já começa a ficar diferente. Porque se na nossa vida, pastor, se não tiver uma penina, nós não oramos, nós não buscamos, nós começamos a ficar no comodismo, nós vamos falar que a nossa vida está nas nossas mãos, mas na verdade não, nós vamos ter que deixar a nossa vida na direção da mão de Deus. Aqui quem é crente é a direção da mão de Deus, porque é crente que pode mudar a nossa história. O único que pode mudar a sua casa é só Jesus, é o único que pode lidar com o preso, é o único que pode lidar com o contente, é o único que pode mudar a sua história, é só Jesus de Nazaré. Aqui quem adora Deus de verdade vai dar um glória para Ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu fiquei ouvindo o irmão pastor de falar, de motorista lá da PEL. Eu lembro que no começo da minha conversão, bem lá no começo, eu mesmo, um crente que qualquer pontinho sair da igreja ia na igreja. Qualquer coisinha, eu fazia bico e não queria na igreja. Um dia eu não estava empolgado porque o pastor não estava dando o terno com a capa comigo. Um dia eu não estava contente porque o pastor não falava que eu queria ouvir. Um dia eu não estava contente porque o pastor estava pegando couro demais. Um dia eu não ia para a igreja porque não estava nada me agradando. Um dia Deus me colocou no caminho, me colocou no estreito. Você vai. Catou uma irmã, levantou uma varoa que ela levantou. Quando eu escutava assim, diz o Senhor, eu já escondia, cara, eu já escondia até agora. Porque tinha de primeiro, tinha isso, né? As irmãs falavam dos blocos, a gente tinha que esconder, porque quando vinha na gente, sabia que Deus ia pegar a gente. E ali se levantou aquela irmã lá, rebaixando o sapatinho e falando na intenção de você, ó, se põe na posição, varão. Não adianta você fugir não, tá? Que Deus ainda vai te catar, você vai pôr lá onde você nem sabe. Você sabe onde eu estou falando. E nisso a minha esposa veio pedir oração, querendo uma mudança, querendo uma transformação, querendo que eu saia, que eu apegava a Jesus. Vocês irmãos estão entendendo bem? Onde eu estou chegar? E ali eu não acatava o que Deus falava. Um filho rebelde. Passou 3 dias que aquela varoa falou. Uns 3 dias, não. Uns 3 dias mais ou menos que aquela varoa falou. Eu falei para o meu irmão, não quero saber de mais nada. Não quero saber de Jesus, aquele crente não quer saber de nada. Quando ele volta, ele não quer. Aí eu não vou servir a Deus mais, né? Eu estava numa prova danada, dentro de São Jorge, até passava dificuldade, nós passava fome, eu falei, servir esse Deus, eu só passo luta, eu passo prova na minha cara, eu não vou servir mais Deus, não. Eu vou beber, não tenho vergonha de falar. Catei o carro, fui. Na primeira esquina que eu saí, dou de encontro com a polícia. Dou de encontro com a polícia, eu estava com 3 mil dólares de pensão atrasada. Aí lá vai o preso lá para a caixa de custódia. Aí o senhor falou da pé, eu levei da caixa de custódia. Aí vai lá. Aí no comecinho da minha caminhada, aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E ali é a hora que eu comecei, e ali é onde eu comecei a buscar Deus. De verdade. E até então estava buscando Deus de mentira. Até então estava buscando Deus de sei lá, nem sei como eu falei. E lá eu comecei a me ver, eu ia com aquelas paredes, comecei a ver aquelas grades, comecei a ver presos enchendo o saco, comecei a ver aqueles caras, aqueles agentes pesando a cabeça da gente. Falei, ai meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse lugar? O Senhor falou para mim que era para me ministrar, que não adiantava eu fugir, e eu tentei fugir e não resolveu nada. Fiz igual o Jonas, fugi, mas aí vim nesse lugar, tornei. Aleluia. E ele só falou que era só para me ministrar, para me levar a palavra. E eu não quis. Agora eu vou aqui fechado, 3 meses de cadeia. E falei, então, mas já nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Comecei a ministrar lá dentro. Comecei a pegar lá dentro. Aí a gente já foi, ainda tinha uns irmãos que ministravam também. As assembleias, uns deles lá que faziam os cultos lá. E a gente participava. E eu, onde eu estava preso ali, foi preso um pastor também por pensão. Aí o pessoal juntou eu e o pastor, mais um começando a fazer todos os dias com um propósito. Com um propósito de que? De mudança. Com um propósito de que? De transformação.
O propósito de libertação. O propósito de mudar vidas. E ali nós começamos como todo dia. E tínhamos tudo que tinha já lá na área onde a gente estava. E ali chegou lá. Começamos a orar, começamos a buscar. Ninguém sabia onde eu estava, minha esposa nem sabia onde eu estava. Um belo depois de passar uns 2 meses, ou 3 meses, ou 2, minha esposa me descobriu onde eu estava, foi me visitar. E nisso eu tinha feito um propósito com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor tem algo na minha vida, entra na providência, entra na história, entra no propósito. E eu me firme já na presença do Senhor, você coisa agora eu vou. Aí levanta lá um endemoniado e falou que ia me matar naquela noite. E ele falou que ia me matar, eu falei para ele, vai ser eu ou você? Já estou aqui mesmo lascado, não tem ninguém aqui. E justamente passou, não me matou nada. Era porque era uma vez que estava chegando, a minha esposa tinha me achado onde eu estava e tinha que me visitar. Fiquei todo cheio de feliz, falei, agora eu permito tirar esse de cadeia, terminei de sair. Mas o que eu estou querendo passar para os irmãos? A fé da minha fé era tão pouco, porque a hora que eu estava na luta, que eu estava na prova, porque Deus estava me capacitando, Deus estava me preparando para o melhor que era hoje. Porque se eu não passasse aquele processo, eu não sabia o que era aguentar a ponta hoje, eu não sabia o que era passar a luta hoje, eu não sabia o que era um celeiro vazio hoje, eu não sabia o que era uma dificuldade, e Deus trabalhando comigo, Ele agindo na minha vida. Porque ele é um crente frustrado, é um crente que não estava servindo Deus de verdade, porque o crente, ele pôs, igual fala, uma semente, ele não tinha prova de parada. Se o celeiro está vazio, ora. Se o celeiro da água está acordada, busca. Vai estar difícil, adora. Está ficando mais impossível, ora. Se está demorando por 1 hora, 2, está demorando 2 horas, 3. Porque o crente ele pode estar na luta, ele pode estar na dificuldade, porque ele entrega. Quando ele entrega o problema para Deus, o problema é resolvido. Aquele pai, quando ele veio, os discípulos não resolveram o problema que ele fez, ele foi direto a Jesus. Ele confessou Jesus na pergunta, e ele pergunta. Mas Jesus quer saber aí, você está tendo fé? Aleluia. Você crê? Você crê? Hoje eu vou cuidar para a igreja, você crê que Deus pode estar mudando a sua vida? Você está crendo hoje que Ele pode estar dentro de libertação do seu lar? Você crê que Ele pode estar dentro de mudança? Você crê que Ele está fazendo, transformando aonde você está buscando? Eu creio que estão aqui porque estão buscando. Não cansaram de orar, não cansaram, não estão os remanescentes. Porque a gente olha, o mundo lá está tanto lugar, está tudo cheio lá fora. Você sai da assim, os bairros, tudo cheio, mas as igrejas estão vazias. Mas vamos comer agora, vamos ser. Aqui eu vou só para crente, né? Vamos ser crentes de verdade. Um pouquinho está acabando com os crentes dos povos. Com essa teologia de prosperidade. Porque vamos se apoiar, vamos levar, vamos parar, pegar um pouquinho mais certinho. Quando você vai numa igreja, que a pessoa da igreja, você chega aqui e você começa a pegar a bênção. Olha, galera, hoje você vai lá, que hoje você vai chegar na sua casa e sabe que o seu carro vai estar lá. Olha, galera, hoje você vai receber que hoje vai ter uma bênção na sua casa. Você vai preparar que Deus está assinando o papel, que Deus está mudando, que Deus está entrando providência na sua casa, a pessoa vê que não acontece. Porque não está sendo usado por Deus. Porque o que nos alimenta? É isso aqui. Aleluia. Todo dia é palavra. É palavra. E às vezes vai pegar aquela pessoa que não entende. Às vezes pega ali, eu consegui ver lá na minha cidade mesmo. Ali já está escrito, chegou um profeta lá das mãos que curaram. Eles estavam pegando para todo mundo ali que ele curava, saiu. E muita gente foi. Mas quantas pessoas são da presença de Deus que se frustrou? Teve mulher lá que de tanto ele ficar apertando quando estava curando, Deus não podia. Quase morreu. E hoje saiu da bênção da presença de Deus. Mas por quê? Porque vai procurar essas coisas, vão querer procurar prosperidade, vão querer pensar. Eles não estão querendo buscar reino, não estão querendo buscar a recompensa. Se frustram. Eu mesmo quantas vezes eu vim para a igreja achando que Deus ia me dar tudo, que eu ia ter tudo, ia ter casa boa, ia ter carro bom, ia ter uma vida excelente. Irmão, não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso. Não aconteceu não. Eu continuo morando, eu moro numa casinha simples, não tenho meu carro ainda, né? Uso roupa se me dão, tá? Uso roupa se me dão. Tenho uma esposa depressiva que luta todos os dias, né? Tenho eu que vai ajudar, comecei a ficar com depressão também. Tomo um monte de remédio porque
a minha saúde, estou com depressão, o colesterol está tudo alto. E é para ajudar por causa disso, comecei com depressão também. Minha esposa toma um remédio de depressão, eu tomo 3. Eu tomo 3. Estava tomando até remédio para dormir, porque eu estava dormindo de nervoso. Porque uma doença vai atacando a outra, fica nervoso, vem de jogar o corado. E ali eu vou começar a entender. Muita gente vai falar assim, mas como pode? Você está dizendo que está servindo Deus, que aí está doente, está servindo Deus, está pegando, mas eu estou servindo Deus, eu estou sabendo quando eu me servi Ele, eu sabia que isso ia ser da vontade dele, não era da minha vontade. Porque todo dia somos alimentados pela palavra. Todos os dias. Minha esposa, quantos anos ela não orou? Quantos anos ela não põe o joelho dela no chão ali, ó, clamando pela minha vida? Quantas noites não põe o joelho no chão igual Ana? Põe o seu joelho no chão, clamando pela minha vida. Para mim estar hoje, ontem ela orava para Deus, ela pedia, olha como é que ela pedia. Ela pedia para Deus, meu Deus, eu quero que o meu marido comece a te servir. Eu quero que o seu marido comece a fazer sua obra. Se o meu marido caminha comigo. O interessante é como é que Deus fez para ela. Porque Deus, quando Ele vai fazer na nossa vida, Ele faz tudo completo. Ele entregou para ela um homem que caminha com ela. Hoje ela tem um homem que caminha com ela. Pois hoje eu sou pastor. Hoje eu faço a obra de Deus, até anda até mais que ela. Então Deus, quando entregou a bênção dela, entregou a bênção completa. E hoje ela não entende a vida que ela tem. Enquanto muitos falavam que eu não tinha mais jeito, enquanto muitos falavam para ela que eu era um caso perdido, aí Deus falou assim, ele vê por fora, mas eu estou vendo por dentro. Ele não vai ser jogado não, ele vai ser o ministrante da minha palavra. E quando estou falando de um drogado, ele vai ser o levita da minha casa. Quando estou vendo um perdido, eu estou vendo um mensageiro da minha palavra. E assim ele dizia. Mas é de que isso? Fé, perseverança. É continuar. Se hoje não deu certo, hoje não está indo, pode preparar, mas amanhã vai. Mas se amanhã não for também, levanta de novo e continua de novo. Eu levantei hoje, orei, minha casa não mudou, pois amanhã eu vou levantar de novo e morar, e vai ter mudança. Hoje eu não vi mudança, mas amanhã quem sabe eu vou ver. Aleluia. Porque isso se chama perseverança, persistir. Quanto mais persistimos, mais Deus age. Ali vai falar também, vai dizer aqui, que eu só resumindo no horário, o inimigo do pregador é o relógio. Pensa numa coisa que ele espera nós, né? Podia parar no dia, mas ele não para, ele corre mais que a gente ainda. E ali vai falar que Jesus, cinco perguntas para Jesus por que eles não conseguiram expulsar. Aí Jesus colocou o quê? Que aquela casa só com jejum e oração. Então ele já disse ali, ó, é com jejum e oração. Ele não disse para você, ó, leva na rede social. Ele não disse para você, ó, leva para o seu vizinho. Ele não disse para você, ó, leva para fulano, ó, leva para a rede social, não. Ele disse, leva para Jesus. É Jesus de oração. Você está orando, está difícil? Ora. Está ficando mais difícil ainda? Então ora mais ainda. Porque quantas vezes a gente vê a pessoa na dificuldade, mas ele vai postar em rede social, ele está com problema, ele vai levar para o vizinho. Às vezes o vizinho é ímpio. Ele nem entende, ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, então por que você serve esse Deus? Eu não sirvo a Deus e não vivo essa vida que você vê. Eu não sirvo a Deus e tenho essa vida melhor do que a tua. Mas só que ele esquece da nossa vida, sofrendo. Nós passamos dificuldade, passamos, mas nós sabemos onde que a gente vai morar. Alguém nós não sabemos onde nós estamos preparando, o caminho que nós estamos preparando lá na frente. Aleluia. Ou seja, o menino parou para pensar para mim assim, ó. Eu vejo ali o meu vizinho, um servo é Deus, ele tem casa, tem prosperidade, a vida dele é melhor do que a minha. Mas será que ele vai morar no céu também? Aleluia. Será que o caminho dele é certo? Porque sabemos que é bem claro, né? Todo mundo, cada profeta, cada pessoa que teve sofrimento na vida, que caminhou com Jesus, ele não teve vida boa. Ele não teve. Sabemos que aqui nós vamos ter sofrimento. Sabemos que aqui nós vamos ter afronta. Aqui sabemos aqui que vai levantar a pessoa para criticar o ministério. Vai ter pessoas para criticar nossas vidas. Vai ter pessoas para falar que nós não pregamos nada. Vai ter pessoas para falar que nós não sabemos cuidar de nada. Vai ter pessoas para falar que nós não falamos bonito. Vai ter pessoas para falar que nós estamos perdendo tempo. Vai ter. Isso vai ter. Mas sabemos que o que tem melhor para nós está guardado lá na frente. Aleluia. Sabemos que o melhor está vindo para nós aí. Aleluia.
do Pai, para ele acontecer algo com dele naquele momento, era crer, era aquele propósito que ele tinha colocado na mão de Jesus. E às vezes todo mundo colocava, todo mundo pegava para ele. Confessa, às vezes ele vai que nós temos que confessar para ele todos os dias a nossa fraqueza, porque somos fracos. Nós temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades. Tem vezes que eu seria até um choro falar, quem dos irmãos aqui tem dia que não tem vontade de chutar o pau, levar, não quer saber mais nada? Quantos irmãos aqui não tem que falar assim, olha, eu não aguento mais, eu não quero saber, eu quero saber. Mas ali quando ele se leva no quarto, ele vai na intimidade, ele dobra o seu joelho e fala assim, Senhor, eu estou sem força, me ajuda, me socorre. Porque até essa vontade de orar depende de Deus, até essa vontade depende de Deus. Imagina o resto. Porque quando começamos a buscar o dele como fé, não tem como nos parar. Porque quando vemos servir a Deus hoje servimos a Deus, hoje tem irmãos que servem tem mais tempo que eu. Eu quero ver quem me paga o crente hoje, acredito que tem fé no Senhor Jesus. Critérios de milagre que Ele vai fazer na nossa vida. O critério da nossa salvação tem que parar hoje. Eu confesso, posso andar de bicicleta, posso andar de a pé o resto da minha vida. Posso me dedicar todo dia para pôr um ponte cada dia da minha casa. Mas eu não abandono esse Deus mais hoje. Eu não abandono. Achamos que o nosso problema é muito grande. Quantas vezes não achamos que estamos numa prova que só vai saber a dificuldade quando quem está na prova? Quando você está na prova, você fala assim, olha, a minha casa, meu filho não muda, o meu marido não muda, a minha casa não tem jeito, eu estou buscando porta de serviço, eu não acho, eu estou procurando algo que não está acontecendo. Não é assim? Aí a gente vai olhar para você e falar assim, não, irmão, aguenta mais um pouquinho, não, aguenta mais um pouquinho, mas mas que você está passando, é sempre assim mesmo. A gente não sabe que é a situação do todo. Mas quando confiamos em Deus, o nosso problema está ali. O nosso problema é limitado, ele está só ali. Mas se nós olharmos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver a solução do nosso problema. Aleluia. Se nós olharmos então para cima, nós vamos ver a solução do nosso problema. Aleluia. Mas temos que crer, temos que acreditar, temos que confiar que o único que pode mudar a minha e a sua vida é Jesus de Nazaré. Não é? Então ele vai mostrar para nós que o nosso problema é grande. É. A nossa dificuldade é grande. É. Mas já parou para pensar que ele é bem maior ainda? Aleluia. Já parou para pensar que ele caminha em cima do seu problema? Que ele pode parar seu problema a hora que ele quiser. Ele só está esperando você adorar. Ele só está esperando você clamar. Ele está esperando só você confiar e entregar seu problema para ele. Já parou para pensar? Aleluia. Eu, quando minha esposa atacava a depressão, que ia embora, só ficava eu e as paredes e falava assim, ai Deus, todo mundo fala assim, não tem fé, que Deus, o presbítero fala, não. Aí ele fala assim, é um jeito, aí ele fala assim, eu vou desistir, ninguém está passando, eu estou passando, e não vai acontecer. Aí então eu olhava o problema lá e falava assim, não é que o problema é tão pequeno, o Deus que é tão grande, é tão grande, Aleluia. essa luta não é pequena, que Deus grande, Deus grande. Hoje está aqui minha mãe comigo. Tem problema? Não tem, mas o problema vai ser mesmo. Que quando a mãe vai dizer, lá no céu vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Mas ele não falou que vai faltar uma água, ele não falou que vai faltar uma comida, ele não falou que não vai faltar ele não falou que vai faltar. Mas a graça dele vai permanecer, porque o que fala para nós é a graça do Senhor Jesus. Aleluia. Então, se você está achando que está difícil, glorifique. Se eu estou falando que você não é capaz, louva a Deus. E quando começar a falar tudo, aí você glorifica mais alto ainda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quem entendeu essa mensagem que passar por nós? Eu tive que tentar fazer rápido, porque Deus deixar eu falar. Eu, na palavra de Deus, eu gosto de falar. Né? E já quero agradecer pastor por ter me cedido essa oportunidade, essa confiança. Tá? Foi um prazer muito grande conhecer vocês. Tá? Eu falo assim, né? Conforme mais a gente vai conhecendo esses irmãos, porque eu não prego placa de igreja. Eu não tenho nada a ver com placa de igreja. Placa de igreja com um plano, estava lá fora. Ela não estava lá tomando chuva, né? E aí, então, eu gosto de estar com esses irmãos que gostam de ministrar o Evangelho, que gostam de estar na presença de Deus, eu gosto de estar junto. Então, se os irmãos um dia precisarem
manda técnica, manda de boa passagem, nós estamos juntos dando glória. Eu sou um pentecostal mesmo, por onde barulho comigo. Até na minha igreja lá, se vocês também vão trazer que eu dou glória, pastor Cunha, já que é louco. Eu sou louco sim, na presença do Senhor eu sou louco. Porque lá na rua gritava, na rua gritava na cara do Senhor, eu não vou glorificar o nome dele. Por que na presença do Senhor eu não vou gritar o nome dele? Né? Glória a Deus. Então Deus abençoe a vida de vocês, tá? Dos senhores, que Deus possa encher essa igreja aqui, tá? Que Deus levante mais obreiro para estar ajudando nessa obra, sabendo que não é fácil, essa obra é carente, tá? Deus abençoe também o presbítero de Balco por esse convite, essa confiança. É um amigo já de tempo. Ele soltou um programa da rádio na minha mão lá com fazenda, nós foi lá, tá? É um amigo que até estava com 2 horas, eu sou aqui na mão dos seus olhos também, mas passei, né? É o testemunho que está me contando isso comigo, tá? E é isso, quem crê e confia, não tem o que pode mentir. Não tem. Esse Osório não chega nem no pezinho do Deus que ele serve. Esse Osório não chega nem no pertinho do pezinho do Deus que você serve. Esse problema não chega em Deus, não tem maior nosso Deus. Amém, irmãos?